Olá pessoal, tudo bem? Na sessão Professor Robenilton Indica de hoje, eu quero trazer uma indicação de leitura de quarentena do livro Os Engenheiros do Caos, do cientista político, e pesquisador Giuliano da Empoli. Ele que é um italiano, ele traz uma reflexão muito importante sobre a política dos nossos dias, né? Os Engenheiros do Caos, o subtítulo é Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar as eleições. Então, ele é um livro pequeno, relativamente pequeno, com um pouco mais de 6 capítulos, com 6 capítulos e um prólogo, né? E é um livro que ajuda a gente a entender um pouco a política atual no mundo, né? Ele pega o exemplo de caso e começa a avaliar a questão lá na Itália, do Movimento Cinco Estrelas, um movimento político que se tornou partido político, e vai até dar uma volta ao mundo, fala de Viktor Orbán na Hungria, fala de Trump e também de Bolsonaro no caso do Brasil. Então, pessoal, para a gente entender quem são os engenheiros do caos, é importante a gente conhecer o que é o Big Data, né, o Big Data, algoritmos, que são coisas relacionadas à tecnologia da informação, né? Para facilitar o entendimento, é mais ou menos o seguinte: você já teve a sensação de que aquelas publicidades, a propaganda que aparece nas suas redes sociais, são de coisas relacionadas àquilo que você gosta, aquilo que você já curtiu, comentou? Então, é mais ou menos isso. Tudo que você faz nas redes sociais, o que a gente pesquisa no Google, no YouTube, Facebook, né? Enfim, tudo, comentários, compartilhamentos que nós fazemos, tudo isso ele vai para a famosa nuvem, né? Essa nuvem, na verdade, é o Big Data. Ele é um sistema que ele pega todas essas informações. E aí, as empresas do comércio eletrônico, eles pegam essas informações, né? O Facebook vende essas informações, ou a Google vende. E aí essas empresas pegam essas informações e compram para patrocinar aqueles links, né? E aí você compra lá o produto porque você pesquisou sobre ele em algum momento. Bom, é mais ou menos isso que o Big Data faz na política. Na política, pessoal, então o Big Data, né, que não é o Big Data que faz isso, são os analistas de sistema, eles traçam então perfis de, de, de posicionamento político, social, psicológico, enfim, econômico das pessoas. E aí ele sabe mais ou menos o que você pensa, né? Da mesma forma que o Facebook sabe o que a gente quer comprar, porque a gente pesquisou isso lá em algum momento, ou a gente comentou isso em algum momento com alguém. Às vezes a gente acha até que o celular está ouvindo a gente, né? Isso, é exatamente isso. Então, sabendo disso, das nossas preferências também políticas, essas pessoas criaram, então, esses perfis, e aí a gente começa a receber informação, vídeos ou desinformação da, a partir desse perfil nosso. E foi isso que Trump fez, né, na Cambridge Analytica, o chamado escândalo da Cambridge Analytica nos Estados Unidos. Ele comprou do Facebook informações e pagou ao Facebook que o Facebook distribuísse uma série de informações para um público específico, a partir dessas informações que eles tinham. E aí influenciou na eleição de Donald Trump, né? Ninguém imaginava que as eleições. Aconteceu isso também no Brexit, na Inglaterra. O mesmo modus operandi, né? No caso dos Estados Unidos, tem um personagem que é central para a gente entender, que é o Steve Bannon. Né? Steve Bannon ele é um globalista, ele tem umas ideias totalmente fora do padrão, do normal, e ele defende uma visão de mundo, de um mundo fechado, de um mundo totalmente politicamente incorreto. E o Steve Bannon foi esse estrategista-chefe que venceu as eleições por Trump, né? Ele, inclusive, tornou-se funcionário de Trump. Logo depois de um ano e pouco, ele foi demitido por Trump. Mas o Bannon roda o mundo com essas ideias. Então, eles usam esse
as informações das redes sociais, né? Do mundo digital. E é por isso que também a gente se assustou quando o Bolsonaro ganhou as eleições no Brasil. Né? Por quê? Porque ele fala exatamente... Então o Bolsonaro fala exatamente o que esses públicos específicos querem ouvir. Né? Ele estimula os extremos. E é isso que essa nova política, esse novo mundo traz. Né? No passado, e aí o autor, o Juliano da Empoli, traz isso, né? Se no passado o jogo político consistia em divulgar uma mensagem que unificava, então os políticos traziam um discurso para unificar, hoje a desunião, né? Os extremos é que são estimulados. E aí esses extremos acabam apoiando determinado candidato. Então, se lá aqui no Brasil, a gente pode dar um exemplo, né? Então, Trump, o Bolsonaro, ele traz uma linguagem explosiva, então ele, com aquelas frases dele, que ele deixa um monte de gente abismado, mas por outro lado ele atinge um público que queria ouvir aquilo, né? Então quando a gente ouviu falar no tal do kit gay, no caso nas eleições, que muita gente achava aquilo ali uma mentira, um absurdo, tinha grupos de pessoas que já ouviram falar nisso, que vinham ouvindo falar em ideologia de gênero, e que nas escolas queriam ensinar menino ser menina e menina ser menino, e vice-versa, e assim vai. Então você já tinha um grupo de pessoas que queriam ouvir aquilo, e aí passa a acreditar. Então por isso que as fake news, elas são sustentáveis, porque eu quero ouvir aquilo, né? E aí o que a gente vê hoje nas redes sociais é isso. A gente está em plena pandemia de coronavírus, e aí tem gente que não quer acreditar nisso. Aí na primeira informação que ele vê, seja lá enterraram um caixão sem corpo, né, sem alguém dentro, para causar o que vai olhar a notícia de 2017. Mas a pessoa compartilhou hoje relacionando ao coronavírus. Por quê? Porque ele não acredita, ele quer acreditar que é uma gripezinha, que é um vírus que foi criado pela China. E aí o que é que ele faz, essas pessoas? Ele pega essa fake news e compartilha como verdade. Ou seja, eles querem acreditar no que eles querem acreditar. E nesse caso não há discussão política, não há reflexão, não há entendimento. É impossível você fazer com que essas pessoas acreditem, né? Porque ela já é uma visão pré-concebida, tem a ver com as suas crenças. Né? Então é um desafio para o mundo. Por isso que o autor chama de caos. E, repetindo, Trump fez isso nos Estados Unidos, o Viktor Orbán na Hungria tem esse mesmo discurso, o Boris Johnson na Inglaterra, o Bolsonaro no Brasil. Então, foi uma onda, uma tendência mundial de políticos populistas, que ele fala o que o povo quer ouvir diretamente, né? Eles falam o que o povo quer ouvir, o senso comum quer ouvir, porém, de um modo geral, são baseados em mentiras, em fake news, em verdades, em sofismas. Né? É um problema sério.